E é interessante como que, a partir da Neue Klasse, ficou estampado na BMW a questão do prazer em dirigir, né? A marca praticamente criou esse conceito, né? E com razão, né? Porque qualquer BMW é um carro que apresenta uma dirigibilidade diferenciada. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Carros com Alma, programa dedicado a veículos de interesse especial, veículos de coleção e principalmente veículos que têm uma história legal com seus proprietários. Eu sou Luiz Augusto Malta, esse projeto tem o apoio da Localiza, da Mineral do Brasil e da Marvitec. Esse projeto envolve também o lançamento de um livro, a gente vai deixar o link aí na descrição para quem quiser comprar. Para o episódio de hoje, a gente elegeu um representante de uma das marcas queridinhas dos entusiastas de veículos esportivos. A gente está falando dessa BMW 635 CSI de 1984. Um ícone dos anos 70, tanto do design quanto do mercado, né, da realidade do mercado da época, que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, para a gente situar esse carro na história da BMW, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A BMW é uma marca muito interessante porque a gente pode dizer que ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A BMW surgiu em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, para fabricar motores aeronáuticos em Munique. Já em 1917, ela recebeu o nome de Bayerische Motorenwerk, ou BMW em alemão, BMW em português, Fábrica de Motores da Baviera. Como todo mundo sabe, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, ficou praticamente proibida de fabricar aviões e já nos seus primeiros anos de vida, então a BMW teve que se reinventar. Passou a fabricar motocicletas nos anos 20 e no final dos anos 20 comprou uma fábrica chamada Dixie para fabricar o Austin 7 sob licença. O primeiro carro da BMW, então, é o Austin 7 sob licença, um carro popular que foi lançado em 1928. Durante os anos 30, a marca surfou aí no investimento do governo nazista na motorização da Alemanha. Foi bem, né? A Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, a BMW fez apostas muito ousadas no mercado de luxo. Ela lançou o BMW 501, BMW 502 e principalmente o BMW 507, que é por muitos considerado o carro mais bonito da história do automóvel. Só que esses modelos não deram o resultado comercial esperado e a marca estava à beira do abismo no final dos anos 50, terminando o Antigo Testamento da marca. Aí começa o Novo Testamento, que a gente vai entender é quando entra a família Quandt. A família Quandt é uma das mais ricas da Alemanha. E como todas as famílias influentes da Europa, ela foi muito ligada ao governo nazista. Para vocês terem uma ideia do quão íntimo os Quandt eram da alta cúpula nazista, quem criou o Harald Quandt foi Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista. Goebbels era o segundo marido da Magda Quandt, que era a mãe do Harald Quandt, que depois seria o dono da BMW. Então, terminou a Segunda Guerra, tinha muito dinheiro mal explicado na mão dessas famílias influentes. Dinheiro de negócios de judeus que foram expropriados, dinheiro de territórios invadidos, dinheiro oriundo de trabalho escravo. Esse dinheiro não estava contabilizado, nada melhor do que comprar uma fábrica que estava quebrando, entupir ela de dinheiro e mudar o conceito dela. Aí começa a história moderna da BMW e o conceito que a gente conhece até hoje. Em 1962, então, a BMW lançou o Neue Klasse. Foi o primeiro BMW moderno que introduziu o conceito de luxo com esportividade e prazer a dirigir, que é sinônimo de BMW até hoje. Foi o Neue Klasse que criou esse conceito. Foi um sucesso, carro muito bem aceito pelo mercado, deu origem àqueles sedanzinhos que todo entusiasta adora, o BMW 2002. Depois veio a BMW E9, né, o BMW CS, né, internamente chamada de E9, que é um cupê muito elegante, tudo fez muito sucesso no final dos anos 60, e para 1976, para substituir a BMW E9, a marca lançou o E24, essa maravilha do design que foi assinado por Paul Bracq.
ele tinha a arte de dar leveza para desenhos corpulentos, né? Então esse carro é muito grande, né? A gente tem noção do tamanho dele na hora que a gente parou ele aqui na nossa garagem, e as linhas são muito leves, são muito elegantes, muito fluidas, né? Ele dá uma ideia de velocidade mesmo parado, que é uma característica da BMW. Ele usa e abusa do conceito do tubarão, né? Essa frente em formato de cara de tubarão, e traz os dois ingredientes principais da marca BMW desde o Neue Klasse, que foram estabelecidas por Wilhelm Hofmeister, que são a grade de duplo rim, que já existia antes, mas o Hofmeister consolidou esse formato com o Neue Klasse, e esse detalhe aqui na coluna C, chamada quebrada de Hofmeister, né, ou torção de Hofmeister. Vocês podem reparar que todo BMW até hoje tem essa torção na coluna C, praticamente uma assinatura da marca. Então fez muito sucesso, né? Ela usa o legendário motor 6 cilindros M30, considerados por muitos talvez o melhor motor 6 cilindros da história do automóvel, e fez muito sucesso no DTM, fez muito sucesso nas Autobahn, é um carro realmente icônico. Ela tem duas gerações, uma vai de 1976 até 1982, e a partir de 83 ela usa muitos ingredientes da BMW E28, que foi a nova Série 5. Então, embora o desenho seja visualmente muito semelhante, tem muitas peças das duas gerações que não são intercambiáveis. Essa aqui, então, é um dos primeiros anos da segunda geração que já tem muitos ingredientes da BMW E28. Então, para a gente continuar a conversa, falar desse devorador de Autobahn aqui, que é um ícone dos anos 70 e dos anos 80, eu queria convidar o meu amigo Thiago França, do Veteran Car de Minas Gerais. Muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, é uma honra. Grande colecionador de esportivos europeus, uma autoridade no assunto, e vai ser nosso convidado a partir de agora. Thiago, como é que é a sua história com esse carro, né? Você tem vários europeus, você tem Jaguar, você tem Mercedes e tudo, mas essa BMW eu tenho certeza que é uma cereja do bolo da sua coleção, né? Bom, eu tenho então duas histórias, uma com o modelo e com esse carro específico. O modelo, nós temos a mesma idade, eu acredito que você possa ter sido apresentado a ele como eu fui, que é a minissérie do Bruce Willis? Bruce Willis. A Gata e o Rato. A Gata e o Rato, sim. Com a Sybil Shepherd. Esse era o carro que aparecia nas filmagens, meados de 83, 84. A Gata e o Rato. E é um carro que eu comecei a apreciar desde, eu já gostava de carro, mas fui conhecer o desenho do carro nesse seriado. E essa unidade, eu tenho quase certeza que eu a vi. A gente tinha um apartamento em Caraguatatuba, interior de São Paulo, litoral de São Paulo, né? Caraguá. E a gente passava férias lá e eu me lembro, tenho quase certeza que é essa unidade. Essa unidade. De passar pela Avenida da Praia assim e eu me encantar, eu acho que foi a primeira vez que eu me encantei com o desenho de um carro, vendo esse carro ao vivo. Já gostava de carro, já reparava, sabia nominar os carros. Estão falando disso aí, eu tinha uns 10 anos, coisa de 87 mais ou menos. Mas eu lembro de um carro dessa cor, desse modelo, e eu imagino que possa ser esse carro. Essa unidade, né? Essa unidade. É interessante que a maioria das BMW E24 que a gente conhece no Brasil, pelo menos que eu conheço, né, são de cores mais neutras, né? Essa que explode nesse vermelho assim, valoriza demais. Essa cor chama Rena Red, né? Rena Red. E ela foi cor de lançamento da 635, que foi uma série especial na linha E24, né? Em 1976. 76. Ela só saiu em 3 cores. Rena Hot, cinza, escuro, e o Polaris, que é o prata. Entendi. Depois ela foi ganhando outras cores. E a última vez que ela saiu disponível na linha foi em 1984. Então também esse carro é a cor de lançamento e a última... A cor da despedida, né? Cor. É, a cor de despedida. Uma cor muito bonita. Thiago, esse carro, para o mercado da época, ele foi uma inovação num sentido comercial, né? Então, como a gente falou, a fábrica já estava na mão dos Quandt, uma fábrica muito bem administrada, uma visão empresarial muito moderna, né, com muito dinheiro disponível, e quando eles lançaram esses cupês, houve uma ruptura em termos de valores de mercado, né? Explica isso melhor para o nosso ouvinte. Eu descobri isso num texto que foi
divulgado num site de avaliação automotiva, site americano, como esse carro foi inovador na questão de precificação do coupé de luxo, que esse carro pertence a essa linha, como as Mercedes SLC, como o Jaguar XJS, né? E alguns carros desse coupé de uso privado, 2 portas, GT, né, cruzador. E quando esse carro foi lançado, ele foi lançado com um preço superior à Mercedes SLC, que seria um competidor do mesmo nível, muito só que superior, tem motor, né? V8, sim, com uma qualidade uma maior, inclusive, né? O tamanho nome maior, Mercedes, o nome nos anos Mercedes. 70 pesava mais. E ela veio peitando esse mercado e cobrando mais caro por isso. Ela jogou o preço dos cupês esportivos lá para cima, né? Lá para cima. O pessoal perdeu a vergonha. Era um carro que custava caro mesmo pelo material dele, mas era um carro de engenharia, né? Engenharia evoluída. E 3 anos depois, todos os outros carros já estavam custando mais que o BMW, quer dizer, eles se sentiram desinibidos de começar a precificar um aumento. A vergonha, né? Um aumento que foi exponencial depois dali para frente. Esse carro, ele tem o motor M30, né? M30, uma lenda, clássico, né? Da BMW. A lenda. Começou em 68 e foi terminar em 92, né? Um motor muito longevo. Longevo, e terminou em 92 ainda sendo um excelente motor, né? E basicamente sendo o mesmo motor, com alteração de injeção, mas tamanho, funcionamento interno, pistão biela, basicamente o mesmo motor. Eu tenho uma experiência com a E24, com a 635, de coisa de 15 anos atrás, quando eu dirigi uma azul, que hoje está aqui em Belo Horizonte ainda, ela ainda está em Belo Horizonte, na mão de um colecionador, amigo nosso, e só que ela tinha o câmbio com a primeira para trás. Essa você estava me explicando que é um câmbio normal. Longo, exatamente. Como é que é essa diferença de especificação? A relação de marcha, né? Você tem o manual da BMW, você pode olhar ali, ele, ainda nessa época, ela era oferecida com 2 tipos de relação de marcha. O câmbio longo, talvez para trafegar viagens a 200 por autobahn hora, né? E tudo mais, e o câmbio curto para local que você precisa de uma aceleração melhor, ou então... topografia mais acidentada. Né? Então você podia escolher o câmbio esportivo, né? Ambos fabricados pela Getrag, só que o câmbio curto, de relações curtas, ele trazia a primeira para baixo, o dogleg, o famoso dogleg, justamente porque você só usa as 4 últimas marchas. Você dificilmente usa uma primeira num câmbio curto, porque ele é uma relação muito curta, entendeu? Então o carro acaba, esse carro aqui não acaba, né? Imagino que acabe muito mais cedo. Eu nunca dirigi uma com câmbio esportivo. Mas a julgar por esse câmbio tem que ser melhor, porque esse câmbio é longo demais. A relação dele é expressivamente longa. A 120 por hora em terceira, esse carro está a menos de 4.000 giros. Que é uma quinta, né? É uma quinta para carro atual, normais, sim, né? Um carro atual. Então esse carro às vezes parece até sem força, e segunda, por exemplo, você não sai dele em segunda de jeito nenhum. Você subestima o carro, né? Por causa da falta de torque embaixo. Né? Mas para quem gosta de rodar estradas aí com um giro agradável, né? Com um giro baixo assim, esse é o câmbio certo. Muito legal. Muito legal. E esses pneus lindos aí, hein, Thiago? Como é que é a história desse pneu? Tem uma história especial com essa roda, né? Literalmente é o calcanhar de Aquiles desse carro, como um carro antigo, né? Qual que é? Essa é uma linha de pneu da Michelin, lançada aí no início dos anos 80, não sei se 79 chegou a pegar, mas a Michelin veio com essa ideia toda nova de um pneu voltado para desempenho, para alto desempenho, né? Então um perfil mais baixo que o que tinha no mercado normal, um desenho totalmente diferente, a trama do aço é específica para esse e ele não tipo é de em polegadas, produto. né? Ele é em centímetros. E para evitar que a troca do pneu, porque isso é pensado no desenvolvimento junto com o carro. Sim. Esse carro foi desenvolvido para esse pneu. Então, para evitar que numa troca fosse usado um pneu normal, que talvez não apresentasse o mesmo rendimento, a Michelin optou por usar medida métrica nele. Então, ele não é polegada. Ele, por exemplo, o aro dele é 390 milímetros. Dá então, mais ou menos 15,5, né? 15,5 polegadas. E a largura dele é 220 centímetros por 55 de medida, né? De proporção. Sim.
E é um pneu que ainda hoje é fabricado, mas é um custo altíssimo. Caríssimo, né? Quem tem JK, né, para quem gosta de automóvel brasileiro, quem tem JK e quem tem o Brasinca 4200, o Irapuru, também tem o mesmo problema. Que usa as rodas do JK, também tem a medida em centímetro, vive o mesmo problema. No passado, a indústria pneumática já usou essa medida, ela é padrão. Então, o que a Michelin fez foi escolher esse tipo de medida para evitar a troca por um outro pneu normal. A solução da maioria dos carros que ficam antigos é trocar as rodas por rodas aro 15 ou 16. É muito raro você ver um carro usando a roda original. Correto. Mas, na minha opinião, a roda mais bonita e mais perfeita que se adapta a esse desenho aqui. A roda conhecida como tampa de garrafa, né? Tampa de garrafa. Que mostra aquela tampinha, né, de metal das garrafas. Muito bacana. Bottle Cup. E esse carro você já comprou ele nesse estado? Você precisou restaurar? Como é que foi? Eu comprei aparentemente nesse estado, inclusive os pneus. Os pneus são muito antigos, né? Hoje é um perigo rodar com esses pneus. Tem mais de 15 anos, todos eles. Só distância curta, né? Então a gente usa só para distância curta. Tem um jogo de roda com pneu normal para poder usar em viagem mais longa, só que eu reluto muito em trocar, que eu acho muito bonito o desenho dele. Mas o carro já estava aparentemente desse jeito, não fiz nada em pintura, mas absolutamente nada funcionava no carro em termos Nada funcionava direito. Elétrica, por exemplo. Sim. Subiam os vidros e só. Travas não funcionavam, instrumentos do painel não funcionavam, bancos elétricos não funcionavam, check control não funcionava, computador de bordo não funcionava, ar-condicionado não funcionava. Então nós fizemos um recondicionamento total desse carro. Mecanicamente hoje ele está perfeito. Tudo funciona, inclusive o computador de bordo, que foi uma inovação. Né? Um computador tem várias funções. Muito útil, né? Um computador em alemão deve ser assim, muito... Essa questão é que eu só uso para olhar a hora. Muita gente acaba a solução de trocar o computador de bordo por um relógio que vinha nas versões mais baratas da Série 6. E hoje ele funciona todo, era um problema simples de placa interna assim, e hoje o computador funciona todas as funções, mas eu só uso o relógio. Vamos abrir a porta dela, Thiago, para o nosso espectador ver como que é um cupê sem a coluna, né? Olha que coisa elegante, né? Isso é muito anos 70, anos 80. É muito bonito, ainda hoje é usado na BMW, ela faz os carros duas portas, ela geralmente não tem o marco, né? E é muito elegante, traz um desafio a mais nas borrachas aqui, né? Principalmente quando elas ficam mais velhas, o vidro precisa encostar nelas para vedar, então né? Alguma perda existe, né, com o tempo. Esse carro, algum ventinho entra em alta velocidade assim, mas não é nada que comprometa não, e vale totalmente pelo desenho aqui. Comparado com o Jaguar XJS, com a Mercedes 450 SLC, o que você diria desse carro? Eu acho que ela tem uma pegada mais esportiva que todos esses carros aí. Mais esportiva? Mais esportiva. Mais firme, mais instigante. Ela tem o volante mais na mão, ela tem o prazer, a troca de marcha que você não encontra nesses carros. A SLC é automática, né? E o Jaguar XJS também, nas versões topo, são sempre automáticos. Os mais simples, até nos antigos, poderia ter o câmbio manual, mas não vai ter o mesmo conjunto mecânico. Você diria que esse M30, 6 cilindros em linha, é um motor que pode ser colocado ao lado do V12 do Jaguar e do V8 do Mercedes? Eu acho que até mais, porque proporcionalmente pela litragem dele, ele rende um desempenho. Esse carro, essa BMW era mais forte que todos esses carros que você está falando. Fabulosa, né? Esse motor mais forte no sentido de andar, de 0 a 100 e de velocidade final. Claro que ela tinha a vantagem de peso, ela era um pouco mais leve, só que ela, com motor 6 cilindros, ela rendia mais do que um V8 ou até um V12 da Jaguar. Assim, esse carro fez muito sucesso na DTM, né? Chegou a ganhar alguma coisa na DTM, no Campeonato Mundial de Turismo, né? Um carro vencedor, embora ele tenha sido feito muito mais como um carro elegante, né? Ele também foi um carro de pista, né? Isso aí era... Você falou do filme da Gata e o Rato, né? Do seriado, isso era o carro dos Yuppies dos anos 80, né? Era o carro do bacana, né? Do cara bem sucedido. Dele, né? Em 2022, esse carro teve no evento de Araxá e o anúncio dele foi isso aí. Isso era o carro preferido dos Yuppies, né? Dos jovens... Young Urban Professional, Yuppie. Corretores de bolsa de valores e tudo mais. Vamos dar uma olhada no M30, então? Vamos dar uma olhada no M30? Vamos abrir?
A gente estava comentando antes do filme começar como que esse emblema, na minha opinião, é o mais bonito de todos, né? É uma hélice estilizada, né? Lembrando os motores de avião, lembrando a hélice de um motor de avião rodando, né? E tem as cores do brasão da Baviera, né? O quadriculado azul e branco. Então Olha ele aí, Thiago, o M30, o legendário M30, né? Ele é cabeçote de alumínio, né? Cabeçote de alumínio e bloco, me parece, Bloco que de ferro. Ferro fundido. Bloco de ferro, cabeçote de alumínio. Qual que é a potência dele? Nesse ano, 218 cavalos. 218. 3.5? 3.5. É 3.4 alguma coisa, mercadologicamente. 3.5. Chamaram de 3.5. 635 é a série 6, motor 3.5, né? Exatamente. Na áurea época que a BMW explicava os seus modelos. Seus modelos números ali. A numeração, né? E isso aqui é o lavador de... Esse carro tem o opcional do lavador de farol, né? Vocês podem ver na frente ali. E além da lavagem com água e às vezes diluída com shampoo, tem a opção, tanto do vidro quanto no farol, de lavagem com shampoo concentrado, que é um outro reservatório. Interessante. Aqui. Você controla no painel ali qual mistura que você quer. Você puxa só a água com shampoo e apertando do lado da chave é a lavagem concentrada. É interessante demais. Muito. E essa admissão aí ela fica muito em destaque nesse motor, né? Fica interessante, né? O filtro de ar joga para lá. Aqui o símbolo da injeção dele, né? Que é o sensor de massa de ar, né? Sim. O Air Mass Sensor, o debímetro, que é uma injeção já bem moderna, né? Motronic foi das primeiros carros que usaram essa injeção da Bosch, né? E esse foi o motor toda eletrônica. E esse bloco, então, bloco de ferro, cabeçote de alumínio, foi o básico dos 6 cilindros da BMW, de 68 até 92. Grande muito motor. longevo, grande motor, né? Vamos fechar aí, vamos dar uma olhada no interior dele, então. Com certeza. Carro maravilhoso, né? Esse painel envolvente aqui, dá licença, viu, meu amigo? Por favor, tá em casa. O carro te veste, né? É interessante como que é um coupé, parece um carro assim de linha, né? Um carro mais, vamos dizer, com menos pedigree. Na hora que a gente senta, a gente vê o tanto que ele é baixo, o tanto que ele é esportivo, e tanto que ele te veste, né? Eu diria que a posição é mais baixa do que a da Alfa Spider, que já apareceu aqui. É muito legal. O banco tem regulagem de altura, para mim eu deixo ela mais baixa por conta não é um espaço tão amplo assim para a cabeça nesse carro. Mas o painel voltado para o motorista, eu acho que é a marca o painel dele, te né? vestindo assim, ele né? Curvando muito legal. Ali. Computador de bordo em alemão, check control, velocímetro até 260 por hora, volante maravilhoso, né? E a BMW, ela é sempre muito generosa nos emblemas, né? Tem emblema dela para todo lado, né? Isso é muito legal. Nesse carro é até contida, né? Só no volante, nesse carro em específico. Mas tem ali na frente, lá atrás. Ela é bem equipada, os bancos são elétricos, já tem ABS nesse ano de série já. ABS? É um carro 1984 já. E os vidros traseiros também são elétricos. São elétricos também. Muito interessante. E o câmbio aqui, um câmbio ortodoxo, então, né? Ortodoxo, longo de 5 marchas. Bem longo. Vamos lá. Teto solar elétrico, né? Teto solar elétrico. Uma dotação que se espera de um carro dessa categoria. O que um Yuppie espera de um carro, esperaria de um carro nos anos 80, né? Muito legal. O couro do banco é original, muito bom estado. Então. Esse couro é original? Esse carro, tudo indica que a quilometragem dele, 57 mil quilômetros rodados, é totalmente original, porque uma BMW não aceita desaforo. Muito compatível, né, com o se não for muito bem mantido, os acabamentos não resistem ao tempo, não. Muito bom, muito bom. Interessante esse couro original, está muito bem conservado. Muito bem. Muito bem conservado mesmo. Vamos dar uma olhada no porta-mala dele? Vamos. É um porta-mala bom, né? Porta-mala bom. Bem grande. Todo acabado. Dá para colocar as malas aí e cruzar a Alemanha, né? E o mais bonito de toda a BMW antiga, né? Tem que ser mostrado. Se ele não puder mostrar, não tem graça nenhuma. Que legal, hein? O kit de ferramenta que vinha em toda a BMW clássica e hoje você vai comprar só vem uma chave de fenda e
E um segredo de roda, assim. E no manual vem escrito, não mexa, né? Esse já vem com a caixa de ferramenta para você Claro mesmo. que não tinha nada, eu tive que comprar todas as ferramentas quando eu comprei o carro, infelizmente. Né? Mas o bom é que a caixa estava aí, né? A caixa estava. Que é o principal. E Né? 2 chaves de fenda. Ferramenta a gente compra. Muito bacana. Vamos dar uma volta nele? Por favor. Bora lá. Experimentar o M30. Mas, ô Thiago, esse carro, você estava falando que conheceu ele em Caraguá, né? E quanto tempo depois que você conseguiu colocar ele na sua garagem? Zé, isso aí, estamos falando em... Isso foi 87 para 2018, mais de 30 anos, né? 30 mais de 30 anos. anos. Um dia eu vou ter esse carro. 30 anos depois. E quando esse carro apareceu à venda, eu fiz de tudo para conseguir comprá-lo, assim. Estava em Curitiba, numa loja, e aí eu dei o jeito de ver o carro, num senso de urgência, assim. Isso Vendi um carro, isso foi 2018 ou 2019. 2018. É. Então dá para dizer que você Nunca ainda tá apareceu, esse carro nunca apareceu em classificado, em anúncio, nem nada. Nada, né? Como se eu reencontrasse um amigo, assim. Velho amigo. Um velho amigo. Amigo de infância que mudou para outro país. Um ente admirado, assim. E fiz de tudo para ter esse carro. Muito legal. Estou muito feliz hoje. E esse lavador de farol, hein? Não estava funcionando, para variar, quando eu comprei, mas Colocou ele para funcionar. Hoje ele, como eu disse, tá tudo ok no carro aqui. Hoje o grande calcanhar de Aquiles do carro, como eu falei, é o pneu, né? O pneu já mais antigo, ele traz um rodar mais áspero e eu já usei esse carro com um jogo de pneus comuns e eu consigo perceber a diferença expressiva, não só em questão de segurança, mas no conforto mesmo, né? O pneu antigo ele vai virando um plástico, né? Ele vai perdendo enxofre para a atmosfera e vai virando um plástico. Aí você percebeu o câmbio longo aqui, numa saída dessa, se você não reduzir. Mas também reduzir. Isso é muito legal, é muito gostoso. Não é um câmbio prazeroso de muito trabalhar, prazeroso. Né? Então não é problema isso. E é interessante como que, a partir da Neue Klasse, ficou estampado na BMW a questão do prazer em dirigir, né? A marca praticamente criou esse conceito, né? E com razão, né? Porque qualquer BMW é um carro que apresenta uma dirigibilidade diferenciada, né? Qualquer BMW. Tem a dirigibilidade. Desde a mais simples, desde o Série 3 com motor 1.6, que lá fora vendia muito, né? Sim. É uma qualidade que se destaca. Não está ligada à força, não está ligada à potência, não está ligada a porte. E é um carro que tem o prazer de dirigir de um esportivo, vamos dizer, de raiz, mas tem a conveniência de um carro de luxo, né? Essa foi a grande sacada da Neue Klasse, né? Sim. Nós estamos falando de anos 60, anos 70. Hoje em dia todo carro tem, né? Mas na época não era assim, né? Mas mesmo com todas as qualidades, o que mais se destaca para mim ainda é o desenho, né? Ele é um carro muito impressionante, assim, muito agradável de se ver. O Braca era um artista, né? Não é um desenho que nasce do zero, né? Ele é nitidamente uma evolução da E9, que não é um projeto Paul Bracq, mas tem o trabalho dele ali de dar leveza para um desenho corpulento. Dar leveza, de tirar as pontas, né? De fazer uma coisa suave, uma coisa agradável de se ver. Fluida, né? Só não tirou a frente, né? Em ângulo, para não descaracterizar a BMW, né? Sim. Mas ele conseguiu fazer um conjunto visual muito agradável, né? Sim. Não pode ter preguiça de esticar as marchas aqui, que o carro... E a faixa vermelha dele é depois de 6 mil, né? É depois de 6 mil. Enquanto vocês acompanham esse clássico bávaro esticando, se exercitando aí pelas estradas, queria te convidar a conhecer a Localiza Fest. Localiza Fest, você aluga seu carro pelo aplicativo, não precisa passar pelo balcão e já sai da agência dirigindo o carro que você escolheu. Esse foi o 7º episódio de Carros com Alma. Espero que vocês estejam gostando. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos e até a próxima.